Então, determinado a área do telhado, que é o primeiro passo. Lembrando que se eu vou ter uma calha aqui que vai conduzir a vazão dessa água aqui, vai ser a área só dessa água. Se eu, se eu tiver aqui uma outra calha, eu devo ter, né, uma outra calha, eu vou considerar a área dessa outra água aqui. Então, o que eu posso fazer? O que pode acontecer? Ó? Pode ser que eu tenha um condutor vertical nesse canto e um outro condutor vertical nesse canto, só em dois cantos do telhado, não nos quatro. Então, digamos que esse condutor vertical ele vai conduzir a vazão dessa água, desse trapézio, mais a vazão desse triângulo. Então, o que acontece? Ó? A água vai cair aqui, nesse triângulo, vai vir para cá, vai fazer a curva aqui em 90 graus e vai vir até chegar no condutor vertical aqui embaixo. Então, primeiro, ó, ela caiu aqui. Essa calha tem que ser dimensionada para escoar a vazão somente dessa água, tá? Agora, essa calha que vai estar aqui, a gente vai somar, né? A área dessa água, desse trapézio aqui que está caindo, mais a área desse triângulo, porque o triângulo veio aqui, fez a curva e desceu. Então a gente tem que pensar ali na questão das inclinações, onde que estão os nossos coletores verticais, né? Para saber qual que vai ser a vazão da calha que a gente vai ter que dimensionar. Tá? Então não tem necessidade de colocar um condutor vertical em cada canto. A gente pode colocar só em dois cantos, por exemplo, e somar aqui a questão das áreas de contribuição. Então, feito determinadas essas áreas, a gente tem aqui a questão da equação da chuva. Então, eu já comentei alguma coisa sobre isso na parte urbana, nas aulas de introdução à hidrologia, revisão à hidrologia, mas brevemente aqui, o que seria? Uma equação IDF, intensidade, duração e frequência, sendo que a duração da chuva, aqui é o que a gente vai dimensionar, a gente usa aqui na questão de telhado sugerido 5 minutos, né? E a frequência é o tempo de retorno, que quanto maior o tempo de retorno, maior vai ser o coeficiente de segurança. Então, o tempo de retorno em média, quantos anos acontece uma determinada intensidade de precipitação. Então, um ano sugere-se para áreas pavimentadas, onde pode ter empoçamento, ele é tolerado. 5 anos para coberturas, que é o nosso caso, 25 anos para vai ficando o projeto cada vez mais complexo, né? Então, quanto maior o período de retorno, maior vai ser o nosso coeficiente de segurança. Como a gente está trabalhando com uma calha e não com, sei lá, um canal de uma cidade, não precisa usar 50 anos, 100 anos, a gente pode usar 5 anos, tá? E a duração sugerida em 5 minutos. Então, nessa equação EDF, substitui aqui a gente substituiria então o tempo de retorno e a duração. Nesse caso está aqui, ó, PR, período de retorno, a mesma coisa de tempo de retorno. E a duração está aqui, ó, esse T minúsculo quer dizer o tempo, tá? Em minutos. Substitui aqui e acha o resultado em milímetro por hora. Então aqui eu usei o exemplo da equação de ajustada para Guarapuava, mas essas equações elas são moldadas com base em dados históricos de hidrológicos, tá? Você vai ter ali um aparelho que ele vai captar ali a precipitação. Então a gente faz uma média e consegue moldar, ajustar uma equação EDF com base nesses dados históricos de 20, 30, 50, 100 anos. Que são os nossos, no caso, os pluviômetros ou pluviógrafos, né? Quem forneceu isso aqui foi a Águas Paraná. Então, para finalizar, a gente tem o cálculo da vazão de projeto, que é a vazão em litros por minuto, que é da onde que eu estou tirando isso aqui? Da norma, que ela fala em litros por minuto, tá? Tá aqui o item 5.3 da norma, eu estou resumindo o que está na norma. É igual a intensidade pluviométrica em milímetro por hora, que a gente calculou antes, vezes a área do telhado, dividido por 60. Então, por que dividido por 60? Para fazer a conversão, no caso, né? A gente converter milímetro por hora, a gente está convertendo ali em litro por minuto. Então, a gente tem que fazer esse ajuste. Então, feito isso, a gente acha que a vazão que a nossa calha vai ter que escoar. Então, a gente vai ter que dimensionar uma calha
para escoar X ali, X litros por minuto. Essa que é a ideia. Então aqui os coletores horizontais, eu falei das calhas de beiral e platibana, que a gente dimensiona utilizando essa outra equação de Manning-Strickler. Então essa equação também está aqui na norma. Percebo que a norma fala ali como achar a área dos telhados, ela sugere aqui que faça um ajuste conforme o ângulo da incidência da chuva também. Então isso seria para projetos um pouco mais detalhados, né? Mas creio que não, projetos simples não tem a necessidade de ter todo esse cuidado aqui. E chegamos aqui na equação, que é o que interessa. Então é o item 5.5.7 da norma. Então a vazão de projeto, que essa calha vai aguentar dimensionar, isso que a gente vai achar aqui, tá? Ela vai ser K vezes S sobre N, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a inclinação em metro por metro elevado a 0,5 ou 1/2. Então vamos pensar aqui em cada coisa. Por que tem esse K aqui, 60 mil? Porque essa equação de Manning é originalmente usada para metro cúbico por segundo. Tá? Então por que está o 60 mil ali? Para converter em litro por minuto. Né? 1 metro cúbico tem 1000 litros e 1 minuto tem 60 segundos. Então por isso que está o 60 mil ali. Ele está ali para ajustar. Então a gente sempre pode colocar ali o 60 mil. Área da seção molhada, tá? Então, o que é a seção molhada? Tem um item da norma ali que ele fala que a gente pode usar no máximo 2/3 da calha. Deixa eu ver se eu encontro esse item aqui. 2/3. 2/3. Vamos ver. Pesquisar aqui. Aqui, ó. O dimensionamento de condutores horizontais de seção circular deve ser feito para o escoamento com lâminas da altura igual a 2/3 do diâmetro do tubo. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a gente não considera a calha totalmente cheia, tá? Uma medida de segurança. Ele vai trabalhar com 2/3. Então essa área de seção molhada, ela vai considerar só os 2/3. Então se a gente pegar uma calculadora aqui, 2 dividido por 3 vai dar 0,66. Então se a gente tiver uma calha com 10 centímetros de altura, a altura máxima vai ser 6,6 centímetros, tá? Isso que vai configurar. O comprimento pode ser o comprimento inteiro, né? Dependendo do tipo da calha. Se ela for uma calha quadrada, se ela for uma retangular. Então é a área da seção molhada em metros quadrados. Como a equação pede metro quadrado, é normal a gente trabalhar com valores baixos, né? Porque a gente multiplica, por exemplo, uma calha de 10 por 10 centímetros, convertendo vai ficar um valor baixo. N, coeficiente de rugosidade, que é essa tabela aqui da norma, que eu copiei e colei aqui. Então tem o plástico, que pode ser, no caso, o PVC, tem aqui ferro fundido, tem aqui concreto, cerâmico, de tijolos, enfim. A gente vai trabalhar mais com esses valores, ó. Para PVC 0,011, para ferro fundido 0,02, no caso calha metálica, né? Pode ser uma calha de aço galvanizado também. Raio hidráulico, o que é? É a área molhada dividido pelo perímetro molhado. Tá? Eu vou dar um exemplo de dimensionamento ali, vai ficar mais claro. E o I é a declividade da calha em metro por metro, não em porcentagem. Então, se disser lá que é 1% de declividade, divide por 100, acha 0,01. Tá? Tem que cuidar para não errar aqui. Então, feito isso, a gente acha o Q, que a gente vai verificar se esse Q vai aguentar ou não conduzir esse outro Q da vazão que a gente calculou inicialmente. Se não aguentar, por pouco, a gente vai ter que aumentar as dimensões da calha aqui para conseguir atender.